Bom dia, boa segunda-feira, mais um dia que o Senhor nos fez, por isso estamos alegres. Mais uma semana se inicia, um final de semana que nós podemos ter desfrutar, né? Descansar, porque isso também faz parte. Deus nos deu o dia do descanso também. E é muito bom poder estar renovado, né? Muitas vezes, muitas pessoas já começam a segunda-feira cansada, é verdade, porque às vezes a gente faz tanta coisa no final de semana que a gente já começa a semana cansado, mas é porque são coisas que muitas vezes deixam a nossa semana corrida, não nos permite fazer. É normal isso também, mas que essa semana seja uma semana abençoada. E essa devocional de hoje é um chamamento. É um chamamento. E eu gostaria de começar entregando a nossa semana nas mãos do Senhor. Eu costumo entregar a semana no domingo, porque é o primeiro dia útil. Aliás, é o primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia útil, mas a semana começa no domingo. E não é à toa que segunda é segunda, né? Mas que eu costumo entregar no domingo. Eu vi isso uma vez um pastor falando e fez todo sentido. E vamos começar orando, entregando a nossa semana nas mãos de Deus, para quem já não fez isso ontem e que não fez ainda, e que Deus esteja falando aos nossos corações através dessa devocional, porque essa devocional hoje eu estava ali e falei assim: Senhor, fala comigo, e eu não estava sentindo ainda o que Deus queria falar. E depois que eu li essa passagem, eu realmente pude sentir um direcionamento de Deus e um chamamento, que é o que eu vou falar para vocês aqui hoje. Bom, vamos começar orando. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Muito obrigada porque Tu és o nosso Criador, o Deus que nos formou, o Deus que sonhou conosco mesmo antes de existirmos. Porque para Ti, Senhor, o nosso tempo não é o Seu tempo. No Seu tempo, o Kairos, o tempo de Deus, o Senhor vê o passado, o Senhor vê o presente, o Senhor já vê o futuro. Todas as coisas estão nas Tuas mãos. O Senhor conhece todas elas, sabe tudo aquilo que está acontecendo, que já aconteceu e que vai acontecer. Por isso, Senhor, antes mesmo de nascermos, o Senhor já nos conhecia, já nos chamava pelo nome. Isso é tão gostoso saber que o Senhor conhece o nosso nome. O inimigo nos chama pelo nosso pecado. Ele conhece o nosso nome, mas nos chama pelo nosso pecado. Mentiroso, enganador, adúltero, desonesto. Mas o Senhor, sabendo todos os nossos pecados, conhecendo cada um deles, o Senhor nos chama pelo nome. É muito bom saber disso, Senhor. É muito bom saber que hoje o Senhor fala: Samanta, bom dia. É muito bom que o Senhor fala: João, bom dia. É muito bom que o Senhor fala: Patrick, bom dia. Letícia, bom dia. Vamos viver um dia juntos. Senhor, muito obrigada. Colocamos, Senhor, consagramos essa semana que se inicia em Tuas mãos, que seja uma semana cheia da Tua presença,
Senhor, que possamos ser confrontados, que não fiquemos conformados com a nossa forma de agir, mas que o Teu Espírito Santo nos incomode, nos mostre aquilo que precisa ser mudado em nós, aquilo que Te desagrada, aquilo que ainda fazemos que não está em conformidade com o Seu agrado. Pai, que possamos mudar, que possamos estar sensíveis e que possamos estar disponíveis para largar aquilo que gostamos de fazer, mas que não é do Teu agrado. Porque nós pecamos, Senhor, porque é gostoso. Ninguém peca porque é ruim. Nós pecamos porque é gostoso, mas nós não queremos pecar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sentir o que o Senhor sente com o pecado. Ajuda-nos, Senhor, a ver o pecado como o Senhor vê. Ajuda-nos, Senhor, a nos enojar do pecado. A nos enojar de falar palavras torpes, palavrões. A nos enojar de falar mentira. Nos enojar de passar a perna nas pessoas, de enganar as pessoas. Nos enojar de fazer barbeiragens no trânsito, estacionar em local proibido, que possamos nos enojar dessas coisas tão pequenas, são tão pequenas, mas que são pecado, que são erradas. Senhor, ajuda-nos a ser melhores. A cada dia que possamos ser melhor do que o dia anterior. E que não nos comparemos com ninguém, Senhor. Que não nos comparemos com ninguém, porque nós somos únicos, Tu nos fizeste únicos. Que possamos nos comparar com nós mesmos e que possamos ser melhores do que nós mesmos no dia anterior. Que a cada dia possamos decidir fazer algo melhor, nos alimentar melhor, nos exercitarmos melhor, nos relacionarmos contigo melhor, nos relacionarmos com a nossa família melhor, fazer o nosso trabalho melhor. Senhor, que Tu nos ajude e que Tu, Senhor, nos capacite para a Tua obra, que possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, que a nossa boca seja a Sua boca, que as nossas mãos sejam as Suas mãos, que os nossos pés sejam os Seus pés, que os nossos braços sejam os Seus braços. Senhor, cuida de cada pessoa que está assistindo, que irá assistir essa live. Que o Senhor fale em especial com cada uma delas, de forma particular. E que o Senhor chame-as para um momento de intimidade, de relacionamento único contigo. Que o Senhor se revele de forma sobrenatural. Que elas venham experimentar a Tua presença como nunca experimentaram. Que elas venham Te conhecer porque se relacionam contigo e não só de ouvir falar. Que Tu sejas um Deus delas e não seja um Deus de fulano ou beltrano, mas que seja um Deus da Samanta, que seja um Deus do Will, que seja um Deus do Patrick, que seja um Deus do João. Ó Senhor, perdão, Senhor, porque nós não merecemos, porque somos tão falhos, mas o Senhor ainda se revela a nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Fala conosco. Abençoe esse dia, essa semana, os nossos planos e os nossos sonhos. E, Senhor, surpreenda-nos, Senhor. Que a Tua mão esteja assinando contratos, que a Tua mão esteja assinando decisões, que a Tua mão esteja liberando, abrindo portas, que a Tua mão esteja enviando recursos, que a Tua mão, Senhor, que a Tua mão esteja estendida sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos sonhos. E, Senhor, que os nossos sonhos não sejam os Teus, que não sejam os nossos, mas que sejam os Teus sonhos, que possamos sonhar os Teus sonhos, que os Teus planos sejam os nossos planos. E que, Senhor, o Senhor esteja nos dando a Tua visão, que possamos enxergar com os Teus olhos. E continua conosco e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.
Bom, hoje, como eu falei, eu estava meditando, pedindo a Deus para falar comigo. E eu li algumas coisas, mas eu não estava sentindo ainda que fosse algo que Deus queria falar. Me alimentou, mas sabe, quando ainda não era aquilo que Deus tinha para falar. E orando hoje de manhã, me veio na cabeça o livro de Josué. E até veio Josué 20, eu fui ler Josué 20 e tal, que é a genealogia, né, lá desde Adão. Tá, eu li. É isso que fala? Agora eu me confundi. Deixa eu ver aqui se é Josué 20 que fala sobre isso. Acho que não, acho que era a primeira Crônicas que falava sobre isso. Josué 20. Era a primeira Crônicas 1, se eu não me engano, que falava sobre isso. Josué 20. Falava sobre uma outra coisa e tal, fiquei refletindo sobre isso. Falou comigo sobre alguma coisa, algo que Deus está falando comigo, começou a falar já algumas vezes sobre isso. Parece que ele está reforçando, mas não senti que era isso que Deus queria falar hoje. E aí falei assim, aí li numa outra versão da Bíblia também, falei assim, não. Aí eu resolvi folhear assim Josué e aí me deparei com Josué 3, que fala assim: no dia seguinte, bem cedo, Josué e todo o povo de Israel levantaram o acampamento de Sitim e partiram o Jordão. Chegaram às margens do rio e acamparam ali, antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais andaram pelo acampamento, dando ao povo as seguintes instruções: quando virem a Arca da Aliança do Senhor, o seu Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, vão atrás dela. Mas é necessário que vocês fiquem cerca de 900 metros atrás da arca. Cuidado, não cheguem perto dela. Vocês nunca estiveram no lugar para onde vamos. Por isso, eles vão na frente como guias. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. E lendo agora aqui, Deus vai falando ainda mais. E por isso que é impressionante como a palavra de Deus, a Bíblia, é viva. Ela é viva. A cada dia que você lê, você pode ler a mesma passagem em diversos momentos da sua vida e você vai ver Deus falando, vai sentir Deus falando coisas diferentes. Hoje orando, me veio, como eu falei, né, me veio o livro de Josué ao coração. Pensei, pode ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa com esse livro. Ao folhear a Bíblia para abrir no livro de Josué, parei na página do capítulo 3 e me chamou essa passagem. Aqui Deus já havia dado a promessa de conquistar a terra prometida ao povo através de Moisés, os tirando do Egito. Nesse momento, Josué estava na liderança e ele conduzia o povo à terra. E Josué, seguindo a direção de Deus, passou a orientação ao povo de quando e como deveriam avançar para a conquista. Algumas coisas me chamam a atenção. As palavras: bem cedo, antes de atravessar, 3 dias depois, Arca da Aliança, vão atrás, vocês nunca estiveram no lugar para onde vamos. Purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Essas coisas me chamaram a atenção. E aqui também me chamou a atenção agora uma outra coisa
que eu tava lendo e assim, eu não coloquei aqui. Até como eu falei, nem tudo dá pra eu colocar, escrever. Mesmo que isso tivesse me chamado a atenção, eu não poderia detalhar mais sobre isso. Me chamou a atenção o seguinte: eles levantaram no dia seguinte bem cedo, eles levantaram, essa foi o que me chamou a atenção agora. Eles levantaram bem cedo do acampamento e partiram para o Jordão. Ou seja, eles levantaram cedo e agiram. Não tinha ainda nada mais. Era só isso. Se levantaram e agiram. E aí, quando eles chegaram às margens do rio, é um rio, eles não poderiam atravessar um rio, né? Ou tinha que ser com barco, né? Eles foram e pararam ali. E ali, outra coisa, fala, eles ficaram ali 3 dias. Só depois de 3 dias é que vieram começar essas ordens. Isso que me chamou a atenção aqui. E vai também, e é aquilo que eu falo, né? O Espírito Santo, ele nos faz lembrar ou pensar certas coisas. E vai fazer a conexão com aonde eu quero chegar. Tá. Deus está nos chamando para um novo tempo, uma nova fase, que nós avancemos. Observe que tudo começa com as palavras bem cedo. Porque devemos buscar a Deus em primeiro lugar, porque esse alimento espiritual deve ser a primeira coisa do nosso dia. Então, assim, eu já tenho esse hábito, criei esse hábito de... Eu não tomo café, eu não faço nada, eu só lavo meu rosto, escovo os meus dentes, bebo talvez uma água, que gosto de beber água, inclusive vou beber agora, e vou buscar a presença de Deus. É um hábito que eu me disciplinei a fazer. Não é fácil. Porque às vezes a gente dorme mais, tá mais cansado mesmo, ou quer dormir um pouquinho mais. E aí você por isso se atrasa, e aí você tem compromissos importantes, mas nada é mais importante do que a presença de Deus no seu dia. Que você se atrase, que você pague o preço por não ter acordado mais cedo, por não ter dedicado, mas que a primeira coisa seja a presença de Deus na sua vida. Existe uma música que fala que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. E tem uma parte que fala assim, que seja a luz em minha janela. É aquele primeiro raio de luz entrando na janela, tem que ser a presença de Deus. É assim como é a luz do dia no amanhecer, deve ser a nossa busca por Deus nos primeiros momentos do nosso dia. Vamos lá. E para entrarmos no novo, precisaremos atravessar nossos desertos, rios e barreiras. E eles levantaram bem cedo, levantaram acampamento e chegaram na beira do rio. E eles iam ter que passar por aquele rio. Eles iam ter que atravessar para poder chegar no novo, na terra prometida deles. Então, isso também me chama atenção aqui. Então, obstáculos, barreiras, dificuldades, momentos para parar e refletir vão existir. A Arca da Aliança significa a presença de Deus e ela deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Não podemos seguir sem a presença de Deus, porque aqui ele fala assim, quando vocês virem a Arca da Aliança passando, ou seja, a presença de Deus guiando, direcionando, vão atrás. E aí continua aqui. Deus está querendo nos levar a um lugar totalmente novo, onde nunca estivemos antes. Se revelar a nós como nunca se revelou, como nunca o conhecemos. Então,
quando aqui Josué fala assim, ó, quando a Arca da Aliança passar, sigam ela. Mas aqui fala que para que eles mantenham uma distância. Porque não é que Deus quer que a gente se distancie dele, não, muito pelo contrário. É porque naquela época, somente os sacerdotes poderiam entrar na presença de Deus, tocar nas coisas santas. Quem não for, não, porque eles se purificavam e eram pessoas separadas para aquilo. Hoje não existe mais isso. Antigamente, quando eles iam oferecer sacrifício, nessa época aqui, antes de Jesus Cristo, existia o templo lá, a tenda, o tabernáculo, e existiam separações. O povo ficava aqui para fora, o sacerdote recebia as ofertas e entrava mais à frente. E só eles, depois de se purificar, conseguiam entrar no Santo dos Santos, que é onde eram separados por véus, e somente eles entravam ali, depois de se purificar. E se eles não tivessem purificados, eles eram consumidos, eles eram mortos. Tanto é que eles tinham uma corda amarrada no pé deles com um sino. Enquanto as pessoas estavam ouvindo aquele sino tocar, porque ele estava andando ali, estava vivo. Quando parasse de tocar, do sininho tocar, é porque alguma coisa acontecia. Eles esperavam um tempo, se não houvesse movimento, eles não podiam entrar lá para pegar. Eles puxavam o sumo sacerdote. Então, aqui, por isso essa distância. Mas quando Jesus veio, viveu aqui nessa terra, se entregou, sofreu tudo aquilo que sofreu por nós, se entregou, morreu. No dia que ele morreu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado. Esse véu que separava, que não nos permitia entrar no Santo dos Santos, que não nos permitia entrar na presença de Deus, foi rasgado. De cima a baixo. Ou seja, Deus rasgou esse véu. E aquilo que é aquela lacuna, aquele espaço que nós não tínhamos acesso, que eram como se fossem dois abismos, como se nós estivéssemos aqui e Deus aqui. Existia esse abismo que a gente não conseguia passar. Jesus fez essa ponte. E hoje a gente chega até Deus através de Jesus Cristo. Então aqui, por isso que manda fala aqui dessa distância, mas eles tinham que seguir a arca, porque era a presença de Deus e era onde eles estavam sendo guiados. E fala, ela está nos levando para um lugar onde nunca tivemos. E Deus quer se revelar a nós como nunca se revelou, como nunca o conhecemos. Para quê? Para fazer maravilhas em nossas vidas e através de nós. Mas para isso precisamos nos purificar. E aqui fala o versículo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E eu não acho que essa palavra veio por acaso. Eu finalizo aqui, mas eu vou concluir com o que eu estou querendo chegar. Portanto, hoje, deixe o velho para trás. Siga o que Deus está te orientando e esteja pronto para receber o novo. E eu não acho que essa palavra foi à toa. Por quê? Porque eu sigo uma pessoa aqui no Instagram que eu vi a transformação da vida dela. Eu acompanhei e assim... E é impressionante. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, não tem como você ficar mais a mesma. Não tem. Você muda. E essa pessoa, ela mudou o linguajar, o comportamento, a forma de agir, o que ela posta, o que ela fala. E ela tem me abençoado muito. E ela vai fazer já fez, se eu não me engano, mês passado. E vai fazer novamente essa semana 3 dias de oração na madrugada. E eu vou fazer. Eu estou disposta a fazer. Começa amanhã. Por isso que eu não acho que essa palavra veio à toa. E aí eu tô aqui convidando a vocês para fazer esse propósito. Já que essa palavra foi tão clara, tão específica
porque aqui fala. E Deus, Ele não é um Deus de confusão. Ele fala da forma como a gente pode entender. Muitas vezes, Deus está falando, a gente não está entendendo. Acontece isso comigo. E eu fico falando assim, Senhor, mas o que o Senhor quer falar com isso? O que é isso? Às vezes a gente não está pronto ainda. Deus já está sinalizando, mas o nosso entendimento, a nossa maturidade não está pronta ainda para entender. Então, assim, a gente tem que estar só atento. E Ele vai confirmando e Ele vai direcionando. Mas quando fala aqui, que parou 3 dias... Aqui, ó. Chegaram à margem do rio e acamparam ali. 3 dias depois, os oficiais andaram pelo acampamento dando ordens e instruções ao povo. Ou seja, começa amanhã, 3 dias de oração. E aqui fala: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Então, assim, esse momento de oração não é fácil. Vai ser 3 horas da manhã. No meio da nossa noite de sono, né? Então não é fácil. Mas é um momento, é um horário muito com uma força, com um poder espiritual muito grande. Não que tenha poder essas coisas, mas no mundo espiritual essas coisas têm símbolos. 3, o número 3 horas da manhã, 3 dias, madrugada, Jesus orava de madrugada. Batalhas são vencidas enquanto a gente dorme. A Bíblia diz que Ele guerreia, Ele luta por nós enquanto dormimos. Então, assim, é um momento que eu tô chamando a vocês também, para quem quiser, quem sentir no desejo no coração, de buscar a Deus para a sua vida, para a sua família, direcionamento, para que Deus mostre o que Ele quer de você, para você se purificar, para você conhecer mais a presença dEle, para você experimentar mais dEle, para que Ele se revele a você de forma que você nunca conheceu. Então, assim, eu estou chamando realmente vocês para participar. E essa pessoa se chama Adriana Santana. Eu vou botar aqui no... Depois, eu acho que é @SantanaAdriana. E se vocês entrarem no perfil dela, vocês vão ver. Mas eu vou botar aqui, eu vou deixar o nosso vídeo salvo. E eu vou botar o arroba dela aqui, para vocês poderem ver. E depois eu boto nos stories também. Mas que vocês possam, quem sentir no desejo no coração, que possa entrar nessa. Que possa buscar a Deus como você nunca buscou. Pedir para que Deus se revele a você como Ele nunca se revelou. E aqui está na palavra de Deus. Para que você vá a caminhos que você nunca foi. E isso só é possível quando você segue a presença de Deus te guiando. Aí Ele vai te levar a caminhos que você nunca foi. E eu vou te falar, esse povo, ele estava prestes a entrar na terra que Deus tinha prometido para eles. Eles viveram como escravos no Egito por 400 anos. Eles ficaram 40 anos no deserto. E eles estavam entrando numa terra onde a fartura, a abundância, eles nunca podiam imaginar. Era uma terra fértil. Tanto é que quando eles vão espiar, quando Moisés mandou Josué, Caleb e mais alguns espiarem a terra que Deus tinha dado, eles voltaram com uva. Diz que uvas, eles carregavam o cacho assim, ó, um levando aqui e outro lá, porque era de tão grande. Eu não consigo nem imaginar como que seria isso, uma uva, um cacho de melancia, sei lá. Mas é isso que Deus quer fazer por nós e através de nós. Então, quem estiver disponível, que se sentir no coração, que Deus confirmar, entre nesse propósito, que Deus quer fazer grandes maravilhas. E eu acho que, como eu falei, eu não acho que nada é por acaso. É o primeiro dia da semana. Isso vai começar amanhã. Essa palavra vem hoje.
E assim, eu acho que Deus quer fazer maravilhas em nós e através de nós. E eu sou somente uma sementinha. E que vocês sejam também essa sementinha. Que vocês sejam a terra fértil para que essa semente que Deus quer estar plantando e quer plantar possa crescer, germinar e dar frutos. E vocês semearem, como a nossa série de lives fala, semeando. Vocês possam semear na vida das pessoas também. Tá bom? Então que Deus abençoe a nossa semana, a semana de vocês. Que Deus esteja fazendo maravilhas, que vocês estejam buscando a presença de Deus em primeiro lugar. Porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Não vai te faltar tempo, seu dia vai ser mais abençoado. Busque a Deus em primeiro lugar, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Tá bom? Um bom dia e uma boa semana. Agora eu vou para o meu exercício físico. Tem que focar nisso. E quarta-feira estamos de volta, tá bom? Com o nosso semeando. Bom dia, beijo a todos.